Muito bem, meus amigos. Hoje é dia de guerra. Hoje é dia de Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Hoje é o primeiro confronto entre essas equipes na história da Copa do Brasil. E esse jogo ele decide rumo de temporada. Esse jogo pode levar a gente do céu ao inferno em 2 segundos, em dois palitos, esse confronto. Se a gente for eliminado pros caras na Copa do Brasil, a gente pode fracassar de novo, que nem a gente fracassou no passado e não conseguiu nada. Não conseguiu nenhum título, não conseguiu chegar em fases avançadas de campeonato de mata-mata. A gente foi eliminado nas oitavas de final, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. O brasileiro a gente pipocou. A gente deu uma de Botafogo 2023. E esse ano a gente já perdeu uma final, inclusive para eles, pros caras. No Paulista a gente perdeu. Não jogamos nada, os 2 jogos na final. A gente ficou com medo dos caras. Um time que é muito mais limitado que o nosso. E não fazendo demérito deles, porque é clássico, então não tem favorito. Mas o nosso time é melhor. No papel, o time do Palmeiras é melhor que o time do Corinthians. Mas mesmo assim a gente foi e pipocou pros caras. A gente pipocou lindo. Então esse ano, esse duelo agora é uma nova chance do elenco se redimir, do Palmeiras se redimir com a sua torcida. Porque ano passado a gente salvou os caras do rebaixamento. A gente perdeu pros caras de 2-0 lá na casa deles. E aí os caras engataram uma sequência boa e conseguiram escapar do rebaixamento. E a gente perdeu a final do Paulista pros caras. E os caras vinham numa seca de 5 anos, se eu não me engano, sem título. Então a gente conseguiu reviver eles no Brasileiro ano passado e dar um título de graça pra eles esse ano. Então assim, não dá, né? Não dá. A gente tem que fazer o nosso papel. E o nosso time é superior, é clássico, não tem favorito, que nem eu já disse. Mas mesmo assim, a gente tem bola pra passar. Tranquilamente, eu diria, inclusive. Porque o time deles, o time do Corinthians, tá pressionado. Eles estão em um momento de crise. Uma crise ferrada. Uma crise ferrada. Tanto crise no elenco, crise da comissão técnica. Pelas notícias que eu li, o Dorival só tem cargo garantido até o jogo de semana que vem, a volta no Allianz. Crise na diretoria, com todos os escândalos que todo mundo tá vendo, tá ligado? Então, se a gente ganha e passa, a gente elimina eles, a gente, além de provavelmente ter uma temporada melhor ainda, porque um confronto desse decide temporada, a gente pode afundar os caras mais ainda. Quem sabe até cavar uma eliminação, um rebaixamento pra Série B. Porque agora a Copa do Brasil é tudo que resta pros caras. Em questão de mata-mata, foram eliminados na pré da Libertadores, foram eliminados na fase de grupos da Sul-Americana. E aí só tem o brasileiro, que eu não lembro que posição na tabela eles estão, mas eu sei que é meio da tabela pra baixo. Talvez em nono, décimo, alguma coisa assim. E só tem a Copa do Brasil de mata-mata. E é uma competição que paga muito bem. Então, pra eles, é uma competição muito importante. Pra gente também. Porque a gente não ganha uma Copa do Brasil já tem 5 anos. A gente ganhou a Copa do Brasil temporada 2020/2021, né? Por conta da pandemia. Mas a gente depois só foi vexame. Eliminado pro CRB nos pênaltis, eliminado pro São Paulo, que logo depois ganharam a Copa do Brasil. Eles não tinham esse título. E ano passado eliminados pelo Flamengo e teve que ver a torcida batendo palma no Allianz Parque porque o time foi eliminado. Isso pra mim é um vexame, é uma vergonha. Enfim, detalhes à parte. Esse ano a gente tem que chegar mais na frente na Copa do Brasil. A gente tem que almejar esse título, porque é um título muito importante. Inclusive paga muito bem. A premiação da Copa do Brasil é muito alta. É muito alta, mais alta do que o brasileiro. Então, assim, é bom pra torcida, porque a gente vai ter título, a gente vai poder comemorar. É bom pro clube, e é bom pro clube, porque financeiramente é muito rentável esse título da Copa do Brasil. Mesmo que o Palmeiras tá numa situação muito confortável, né? Os últimos presidentes aí, desde a Leila Gagliotti, o Paulo Nobre, vem administrando o clube muito bem. Isso é o ponto forte da Leila, que eu gosto dela, ela é uma boa administradora. Porque ela tem outras empresas, né? Mas enfim, a expectativa do jogo de hoje é de um jogo muito favorável pra gente. Por tudo que eu já falei da crise dos caras. Mas é derby. É clássico. É Palmeiras e Corinthians. É o maior clássico do Brasil, que um dos maiores do mundo. Então, assim, não tem favorito. Não tem favorito. E o Palmeiras não vem jogando bem. Ele precisa melhorar o seu futebol. O futebol do Palmeiras nesses últimos jogos, nesses últimos anos, vem sendo péssimo. O Abel não consegue encaixar o time, não consegue acertar o time. O time parece um catado de 11 jogadores em campo. Tem um lance ou outro de luz, assim, que o time joga bem. Por exemplo,
Esse foi jogou bem contra o Grêmio. Jogou bem uns 5, 6 minutos contra o Grêmio, mas depois apagou de novo. O jogo contra o Galo foi um jogo muito bom. O Galo só teve duas chances. Foram as duas faltas do Hulk que ele fez o gol. Então, assim, Palmeiras jogou bem. Jogou bem contra o Galo. Palmeiras fez um bom jogo contra o Botafogo no Mundial. Fez um bom jogo. Palmeiras tem certos momentos que jogam bem. Mas, no geral, não vem jogando bem. Não vem tendo um bom futebol. Não vem apresentando um bom futebol. E hoje, começa hoje. Hoje é o momento de virada de chave. Hoje é o momento que esse time ele tem que virar a chavinha e começar a jogar bola. As expectativas estão lá em cima. É um derby. Copa do Brasil. A gente tá na torcida, tá muito ansioso pra esse jogo. Eu mal dormi essa noite, tá ligado? Então, assim, é um jogo muito, 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 muito importante, sabe? E que, dependendo do resultado, eu não vou dormir essa noite. Essa noite, semana que vem, eu não vou dormir. Eu não vou conseguir dormir. Porque esse jogo, ele muda o humor do torcedor. Ele faz a gente ficar sem dormir. Às vezes até positivamente, porque a gente ganha, mas o jogo é muito emocionante, tá ligado? E aí a adrenalina tá lá em cima, a gente não consegue dormir. Mas enfim, o Palmeiras hoje, provavelmente ele vai com a mesma escalação que ele jogou contra o Grêmio. Provavelmente, porque Felipe Anderson tá machucado. O Murilo tá machucado, então vai entrar o que a gente sabe, o Everton, o melhor nosso, que a gente tem disponível. Vai entrar os melhores jogadores que a gente tem. Provavelmente ele vai entrar com o Alan, não deve começar com o Sousa. Eu tenho muitas dúvidas que ele vai começar com o Sousa. Eu acho que o Sousa entra no decorrer do jogo, como tiver o jogo, né? Dependendo de como tiver o jogo, eu acho que ele entra no decorrer do jogo. Provavelmente o Facundo vai estar pela esquerda, o Alan ou pela direita, flutuando, que nem ele fez no jogo contra o Grêmio. Ele estava muito livre, então uma hora ele originalmente entra pela direita, mas você via em momentos do jogo que ele estava pela esquerda, pelo meio, ele vai estar flutuando, provavelmente. O Alan pela esquerda, o Vitor Roque no meio, que vem jogando muito bem, de verdade. Destacar aqui a situação do Vitor Roque, que é muito boa. Ele vem fazendo bons jogos, marcou contra o Fluminense e marcou contra o Grêmio. Não, contra o Grêmio não, perdão. Contra o Atlético Mineiro. E ele vem jogando, ele vem recuperando seu futebol, que antes o Abel até falava que parecia que ele tava com 50 quilos nas costas. Então, assim, parece que a confiança tá voltando, ele tá retomando a confiança e isso é muito importante porque ele é um bom jogador. O Vitor Roque, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Ele não é um mau jogador. Ele não é péssimo, ele não é bagre que nem o Rony era. Não é à toa que vocês viram o que ele fez no jogo contra o Flamengo. Ele faz a gente passar raiva até quando ele não é do nosso time. Mas enfim, aí provavelmente vai colocar o Maurício no meio, o Aníbal e o Lucas Evangelista, que vem sendo uma grata surpresa esses últimos jogos. Ele vem sendo uma grata surpresa, ele vem jogando muito bem. Ele não faz o mesmo papel que o Richard Rios, porque o Richard Rios ele apoiava muito na defesa e apoiava muito o ataque. O Evangelista ele não é marcador, que nem o Rios, muito menos como o Aníbal. Mas ele vem sendo uma grata surpresa. Fez gol contra o Atlético Mineiro e vem jogando bem, não vem jogando mal não. Não vem jogando mal, vem jogando muito bem, inclusive. E aí, na zaga é o que a gente tem, que é Giai, Gustavo Gomes, Fux e Piquerez. É isso, essa é a receita. Esse é o time, não precisa inventar mais nada. E o Everton no gol. Não precisa inventar mais nada, o Abel não pode inventar num jogo como esse, ele não pode, ele não precisa inventar. É só fazer o feijão com arroz. Pega o que a gente fez no jogo da fase de grupos do Paulista contra eles, que o primeiro tempo só deu a gente só empatou porque o Richard Rios vacilou e entregou. Mas o primeiro tempo do Paulista, o Palmeiras e Corinthians, na fase de grupos, só deu a gente sufocou os caras. É só fazer que nem a gente fez lá, entendeu? Então, não é difícil. Se por um milagre, Abel, você estiver vendo esse vídeo, que eu duvido muito, por favor, não inventa. Não inventa, faz o simples. Faz o simples, Abel. E que vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo, a gente vai conseguir sair vitorioso hoje, a gente vai conseguir trazer uma vantagem muito boa pro Allianz semana que vem. E a gente vai passar dos caras e a gente vai afundar eles numa crise maior ainda. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Enfim, esse é o vídeo do pré-jogo. É o meu primeiro vídeo, então eu tô me adaptando, eu tô me acostumando ainda, não sei como é que faz isso direito. Se vocês quiserem dar dicas, comenta aqui nos comentários abaixo. Se possível, deixa o like e se inscreve no canal,
porque eu vou trazer o vídeo do pós-jogo pra trazer minhas impressões do pós-jogo. Mas é isso. A expectativa pro jogo de hoje é a melhor possível. O time tem tudo pra fazer um grande jogo, tem tudo pra ganhar. E é isso, vamos pra cima, avante palestra sempre. E é isso, um abraço bem grande pra vocês. E é isso, valeu, tamo junto.